Olá pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Cinéfilo Leitor. Hoje é vídeo de curiosidades clássicas e hoje eu vou comentar sobre esse que é um dos clássicos dos filmes adolescentes, Juventude Transviada. Lançado oficialmente em 27 de outubro de 1955, Rebel Without a Case, Juventude Transviada, é lembrado até hoje como o papel mais marcante da carreira de uma das maiores celebridades da cultura pop que infelizmente teve sua promissora carreira interrompida precocemente, James Dean. O longa acompanha a história de Dean, um jovem problemático que possui constantes problemas com seus pais devido ao seu comportamento errático. Certa noite, ao ser detido pela polícia por depredar patrimônio público, na delegacia ele conhece os jovens Judy e Platão, dois adolescentes que, assim como ele, possuem famílias desestruturadas e são seus colegas em sua nova escola. Porém, ao tentar se aproximar de Judy, Dean acaba tendo problemas com o namorado da jovem que é líder de uma gangue, e as tensões e laços que são criados a partir deste momento resultam em consequências catastróficas. O roteiro do filme foi escrito por Irving Schumann, enquanto a direção ficou a cargo de Nicholas Ray. O título original do filme, Rebel Without a Case, que significa Rebelde Sem Causa, por sua vez é inspirado no título da obra literária Rebel Without a Case, The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath, publicado por Robert Linder em 1944. Embora isso, o filme não é uma adaptação da obra literária e os dois possuem apenas o título em comum. Como o conteúdo da obra literária era um pouco extremo, o diretor achou melhor ele próprio escrever qual seria o enredo do filme, tomando apenas o título do livro como base. Essa não foi a primeira vez que Nicholas Ray trabalhou em um filme que discutia a questão da delinquência juvenil. Ele já havia dirigido um filme com essa mesma temática em 1949, no caso Knock on Any Door. Porém, a intenção dele com o filme Juventude Transviada era fazer um filme que retratasse a questão da delinquência entre os adolescentes de classe média. Reza a lenda que essa ideia surgiu por conta de que o próprio diretor tinha uma relação um pouco conturbada com seu próprio filho adolescente. Vale a pena salientar que naqueles meados da década de 1950, a sociedade americana se via cada vez mais preocupada com o comportamento da sua nova geração. Os adolescentes dos anos 50 estavam cada vez mais rebeldes. Essas atitudes que eram tomadas como rebeldes e impróprias pelas pessoas da antiga geração iam desde a discussão aberta sobre o sexo, a cultura do rock e do hip hop, até mesmo atos de vandalismo e violência. O que fazia do enredo de Rebel Without a Case algo bastante atual. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! E como de costume, alguns outros nomes de astros foram considerados para integrar o elenco do filme. Reza a lenda que, inicialmente, quem fez teste de elenco para interpretar o protagonista Jim foi o astro Marlon Brando. Ele teria feito um teste de câmera na década de 1940, quando se já haviam planos de fazer um filme baseado na obra literária de Robert Linder, porém sem um roteiro definido ainda. No final das contas, nem esse teste de câmera de Marlon Brando e nem os rascunhos dos roteiros iniciais foram usados em nenhum projeto. Quando a produção de Rebel Without a Case começou de verdade, o diretor Nicholas Ray não tinha nenhum ator em mente para interpretar o protagonista Jim Stark. Porém, ele mudou de ideia após receber um convite do diretor Elia Kazan para assistir o seu mais novo filme Vidas Amargas, protagonizado pelo jovem de 23 anos e estreante no cinema James Dean. Nicholas ficou completamente impressionado tanto com a atuação de James Dean quanto com seu visual e decidiu que ele era o ator ideal para ser o seu protagonista. And your folks didn't understand? They never do. They think that I can make friends. If we move, just move. Everything will be roses and sunshine. Já o jovem Sal Mineo, que na época tinha apenas 15 anos, coisa rara de se ver, né? Um adolescente interpretando um adolescente num filme adolescente, foi selecionado para o papel depois de ter sido expulso de sua própria escola por integrar uma multidão que estava fazendo um arrastão na instituição de ensino. Porém, a história da escalação mais divertida com certeza é quanto à atriz Natalie Wood, a nossa tão amada Maria do clássico Amor Sublime Amor. Reza a lenda que Natalie não teria sido aprovada pelo diretor Nicholas Ray para interpretar a protagonista feminina Judy, porque segundo ele, a mesma não tinha a fisionomia de uma jovem adolescente problemática como a sua personagem exigia.
No entanto, naquela mesma época, a atriz teria sofrido um acidente de carro junto com seus amigos. E ao visitar a atriz no hospital, o diretor Nicholas Ray teria ouvido um enfermeiro se referir a Natalie como uma delinquente juvenil. Ao ouvir isso, Natalie teria levantado da cama e dito: "Ouviu do que ele me chamou? Eu consegui o papel agora?" A atriz na época tinha 16 anos e ela já declarou anos mais tarde que esse foi o primeiro papel de sua carreira que ela própria escolheu interpretar e não os seus pais, que era quem gerenciavam sua carreira. He looks at me like I was the ugliest thing in the world. He called me a dirty tramp. My own father. As gravações de Rebel Without a Cause aconteceram entre março e maio de 1955. E, inicialmente, o longa seria rodado em preto e branco. Porém, o próprio Jack Warner decidiu que Juventude Transviada deveria ser gravado em CinemaScope. Eu já expliquei sobre o CinemaScope lá no vídeo sobre Nasce uma Estrela, mas para quem não sabe, o CinemaScope é o precursor do widescreen, né, que é aquele formato de tela mais largo que permite captar mais detalhes do cenário. Por conta dessa decisão de Jack Warner, o filme devia ser gravado em cores. Os próprios produtores do filme consideraram que essa era a melhor opção por conta da presença de James Dean no elenco, que na época era uma estrela em ascensão e que eles viam que tinha tudo para se tornar um grande sex symbol. Eles não estavam errados. Essa decisão acabou implicando também numa alteração no visual do personagem de James Dean, já que inicialmente o personagem trajaria uma jaqueta marrom e usaria óculos escuros. As gravações de Juventude Transviada aconteceram entre março e maio de 1955 e elas até que correram bem. Houveram alguns contratempos, é claro, como o fato de que James Dean contraiu malária durante a temporada de gravações. No intuito de retratar com realidade o dia a dia das gangues no filme, o diretor Nicholas Ray começou a estudar a rotina das gangues e até a acompanhar o dia a dia de algumas delas na cidade de Los Angeles. Além disso, o ator Frank Mazzola, que interpreta o personagem Crunch, teria sido membro de uma gangue na vida real e ele também teria instruído James Dean na construção da performance da cena de luta de facas em que o seu protagonista luta com o personagem Buzz. A propósito, durante as gravações dessa cena, os atores James Dean e Corey Allen usaram coletes de proteção por baixo de suas roupas, já que as facas que eles estavam usando durante as gravações eram de verdade. Com o intuito de que os três protagonistas da história, Jim, Platão e Judy, tivessem uma ótima química em cena, o diretor Nicholas Ray chegou a aconselhar aos três atores, James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo, que passassem a sair juntos durante suas horas vagas para manterem uma boa relação. Isso acabou dando muito certo, pois James, Sal e Natalie ficaram muito amigos e se tornaram inseparáveis durante toda a temporada de gravação. E uma coisa que chama bastante atenção em Juventude Transviada é quanto às suas locações. Por exemplo, as cenas no interior da escola em que os personagens estudam foram rodadas na Santa Monica High School, na Califórnia. Porém, o cenário mais interessante do filme com certeza é a mansão abandonada em que o trio de protagonistas, Jim, Judy e Platão, se refugiam no terceiro ato do filme. Então, essa mansão é a William Jenkins House, a mesma mansão que serviu de cenário para as gravações do clássico Crepúsculo dos Deuses de 1950. Porém, tem uma outra coisa que chama ainda mais atenção no filme e é quanto ao personagem Platão, interpretado por Sal Mineo, considerado por muitos o primeiro adolescente gay do cinema americano. No filme, é dito que Platão se apega a Jim porque ele começa a ver nele uma figura paterna, já que o personagem praticamente nunca tinha contato com seus verdadeiros pais. You know what he wanted? Why? He tried to make us his family. Porém, o que fica muito mais implícito hoje em dia é que, na verdade, Platão estaria apaixonado por Jim. Indícios para isso não faltam. A forma que Platão olha para Jim, os sorrisos que os dois trocam, o fato dele ter uma foto de Alan Ladd na porta de seu armário. E é claro, a cereja do bolo, a cena em que Jim entrega para Platão a sua jaqueta para o amigo que está com frio, que, diga-se de passagem, é tão fofa. Are you cold? Here. It's warm. Here. Can I keep it? Well, what do you think? Hey, not gonna have that. Anos mais tarde, na década de 1970, Sal Mineo, que foi um dos primeiros atores de Hollywood a expor publicamente sua bissexualidade, disse que, sim, ele acreditava que Platão era gay sim.
E não só isso, para ele era nítido que o protagonista, defendido por James Dean, também sentia atração pelo personagem dele, assim como pelo de Natalie Wood. Reza a lenda que James Dean, que supostamente também era bissexual, teria instruído Sam Neill para que durante as gravações do filme, o personagem dele olhasse para o protagonista de James Dean da mesma forma que o personagem de James Dean olhava para o protagonista de Natalie Wood. Eu tô errado em shippar esse trisal? Terminadas as filmagens, o longa estreou nos cinemas e de cara ele foi um grande sucesso. Alguns críticos chegaram a apontar negativamente o ritmo do longa, mas elogiaram bastante o desempenho tanto da direção quanto do trio principal do elenco, sobretudo a performance de James Dean. O longa foi considerado inovador tanto pelas suas qualidades técnicas quanto pela sua forma crua de retratar a realidade e a decadência moral da juventude americana daquela época, em contraste com a realidade das antigas gerações. O longa também foi um grande sucesso comercial, faturando mais de 7 milhões de dólares mundialmente, sendo a segunda maior bilheteria da Warner Bros. Do ano de 1955. E isso mesmo ele tendo sido censurado e até mesmo banido em alguns países, como a Grã-Bretanha, a Nova Zelândia e a Espanha. O longa também chegou a ser notado pela Academia, recebendo 3 indicações ao Oscar, porém não levou nenhum prêmio. O mais curioso é que, embora esse daqui seja o trabalho mais memorável da carreira de James Dean, é o único dos seus 3 filmes que não lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Porém, Juventude Transviada também detém uma curiosidade que não é nem um pouco feliz. O fato de que os seus 3 atores principais, James Dean, Natalie Wood e Sam Neill, morreram de forma trágica e precoce. James Dean faleceu em 30 de setembro de 1955, pouco menos de um mês antes da estreia do filme, quando sofreu um violento acidente de carro nas proximidades de Cholame, na Califórnia, aos 24 anos. Sam Neill faleceu em 12 de fevereiro de 1976. Ele foi esfaqueado no peito durante um assalto enquanto voltava para casa depois dos ensaios de uma peça. Porém, a morte mais misteriosa com certeza é a de Natalie Wood. A atriz faleceu em 1981 aos 43 anos. Ela se afogou durante um passeio para a ilha de Santa Catalina, na Califórnia. E essa morte até hoje levanta muitas discussões porque ela estaria supostamente sozinha no iate, porém a autópsia teria encontrado marcas de hematomas pelo corpo da atriz. Algumas testemunhas chegaram a relatar que ouviram que a atriz teve uma discussão meio acalorada com seu marido no dia anterior à sua morte, e também pelo fato de que a irmã de Natalie Wood teria dito que a atriz tinha uma fobia terrível de água, e conhecendo bem sua irmã, ela jamais entraria sozinha em um iate em alto mar. No final dos anos 90, quando o Instituto Americano de Cinema lançou as suas listas em comemoração aos 100 anos do cinema de ouro, Juventude Transviada chegou a aparecer na lista dos 100 maiores filmes da história de Hollywood, na posição número 59. Porém, 10 anos mais tarde, quando a lista foi atualizada, o mesmo sumiu do top 100. Porém, o filme foi preservado pela Library of Congress no National Film Registry, sendo considerado cultural, histórica e esteticamente significativo. Então foi isso, pessoas, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos fãs de cinema, me segue nas minhas redes sociais, que tem um link de cada uma delas aí na descrição. Aqui de vez em quando vai ter vídeos novos sobre cinema ou livros, e foi isso. Valeu, falou!